amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Chegamos a mais um episódio do nosso quadro favorito desse canal, o TNB. Tá na Bíblia? Hoje o tema vai me gerar bastante conflito. Eu já estou preparada emocionalmente, psicologicamente para todas as coisas que virão nos comentários desse vídeo. Eu já orei, eu já clamei ao Senhor que me proteja o meu espírito. Porque eu sei que hoje eu não saio daqui sem apanhar. Porque o tema do nosso TNB de hoje é: será que existe ministério de dança? Será que a dança profética é bíblica? E aí? Tá na Bíblia? Povo de Deus, tem misericórdia de mim, tá? Fiz uma pesquisa exaustiva sobre todos os textos que geralmente as pessoas que creem no ministério de dança e na dança profética usam pra argumentar e pra justificar aquilo que acreditam. E vamos lá, tá? Respira aí, respira aí. Antes da gente continuar, já curte o vídeo, porque daí se você se aborrecer comigo até o final, você já deu seu like mesmo, entendeu? E se você quer arrumar confusão pro meu lado, já compartilha também esse vídeo, porque nós estamos aqui pro debate saudável, não é mesmo? Vamos lá, povo! Bom, primeiro eu quero dizer que a arte é muito importante pro homem. Ela desenvolve o intelecto, ela alimenta a beleza estética que atrai os nossos olhos e geram também deleite. Para Francis Schaeffer, o cristão deve usar as artes para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Mas o assunto que a gente quer discutir aqui são as expressões corporais no culto público, porque o que você faz no seu quarto, o que você faz na rua, nas festas comunitárias, aí é você com Deus. A questão aqui é sobre o culto público, o culto congregacional, o culto solene, aquele em que toda a igreja se reúne no domingo para a adoração de Deus. No Antigo Testamento tem pessoas levantando as mãos e orando na inauguração do culto, como no texto de 1º livro de Reis, capítulo 8, 54, que diz assim: quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Então, inclusive, esse hábito de baixar a cabeça e fechar os olhos na hora da oração é uma coisa moderna, viu? Jesus, sempre que orava publicamente, ele orava olhando para os céus. Vamos ver os textos. Marcos 7, 33 e 34 diz assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe Efatá, que significa abra-se. Em João 17:1 diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, ajoelhar, olhar para os céus, erguer as mãos, tudo isso faz parte de uma manifestação corpórea no culto. Paulo fala de os homens levantarem suas mãos santas no culto, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Em 1 Timóteo 2:8. Também vemos na Bíblia expressões de natureza religiosa através do corpo, mas não em contexto de culto. No Antigo Oriente, o povo manifestava seus sentimentos e alegrias através de danças e músicas. Era comum toda a comunidade dançar junto em sinal de alegria e comemoração. As danças são mencionadas mais de 25 vezes na Bíblia, em contexto de festas populares, como em Juízes 21, Cantares 6, Mateus 11, Lucas 7, Lucas 15, por ocasiões de vitórias militares, como em Êxodo 15, Josué 11, 1 Samuel 18, 1 Samuel 6, 1 Crônicas 15, Jeremias 31, Lamentações 5. E a expressão de exultação religiosa, como no Salmo 149 e 150, mas também aos pagãos que dançavam nos cultos deles, como nos mostram Êxodo 32 e Marcos 6. Algumas danças são famosas por serem usadas como argumentos daqueles que querem justificar a dança no culto solene. São elas as mais famosas, a de Miriam, dançando depois da vitória de guerra, e de Davi, diante da arca. E aí eu quero parar detidamente nessas duas para que a gente possa pensar bem sobre elas e o que as distrações causadas por elas geraram de consequências ao povo.
Vamos analisar primeiro a dança de Miriam. O texto está em Êxodo 15, de 19 a 21, que diz assim: Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mas onde é que eles estavam? Não era um culto, não era um contexto de igreja, mas de um povo reunido se alegrando pela salvação de todos. Miriam não elenca 6 mocinhas para que criem uma coreografia e se apresentem à comunidade. Pelo contrário, ela vai dizer: cantem ao Senhor. Ela chama todo o povo à adoração, aos cânticos e à alegria. Ela não está fazendo uma apresentação de dança, mas levando todos a se alegrarem e adorarem ao Senhor pela graça alcançada. E essa mesma mulher, tão dedicada às danças e aos tamborins, logo adiante corrompeu-se de inveja do seu irmão. O texto de Números 12, 1 e 2 diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então, de que adianta tamanha dedicação a comemorações e adoração física se o coração, por pouco motivo, se afasta da verdade? De que adianta tanta dança e cantoria se o estudo bíblico e o conhecimento de Deus é negligenciado ao ponto de Miriam ser acometida por uma lepra vinda de Deus, como está registrado lá em Números 12, 9 e 10, que diz assim: Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. É preciso que nos preocupemos mais com o que realmente importa. Será que as igrejas com danças proféticas dedicam tanto tempo também ao ensino expositivo das escrituras? Porque a única coisa que verdadeiramente cura e liberta é a palavra de Deus. A arte é só uma forma de manifestação emocional. Ela não salva. Já o texto da dança de Davi nos mostra algo ainda mais grave, pois tão preocupado com a festa e com as comemorações, Davi esqueceu-se do mais importante: obedecer a Deus. Vamos ler o texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 7. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro com a arca de Deus. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. O que aconteceu aqui nesse episódio? Todos os homens reunidos, cantando, dançando, adorando a Deus através da representação da arca. E de repente Deus mata Uzá. Qual foi o problema? A questão aqui não foi a dança. Porque todo o povo, todos os 30.000 estavam pelo caminho, louvando em alegria e festa. No entanto, tão preocupado com a dança e as músicas, Davi estava, que se esqueceu de que Deus não aceita a adoração do jeito que a gente quer. Deus só aceita a adoração que ele determina, do jeito dele, não do nosso. E Davi tinha aprendido isso já, ele sabia as leis de Moisés, mas naquele momento, a duras penas, ele entendeu o que tinha feito. Veja o que diz o texto de 1º livro de Crônicas 15, de 2 a 16. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que lhes havia preparado. Então Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadade e lhes disse: vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Perceba como não consultar a Deus sobre como proceder tem levado o povo de Israel a pecar
incessantemente até hoje, não é mesmo? Davi havia transgredido a lei cultica de Deus sobre o carregamento da arca e a reverência devida à presença do Senhor. A ordem oficial divina era de a arca ser carregada, equipada com argolas e varais e não transportadas por um carro, mesmo que fosse o carro mais novo, mais cheio de ouro, de joias e de luxo. Isso você pode ler lá, Números 4, 15 a 19, Números 7, 9, Deuteronômio 10, 8 e Josué 3, 8. A gente também tem dança na volta do filho pródigo, a gente também tem dança na alegria da filha de Jefté, mas todos esses textos estão associados a consequências. Preste atenção! A primeira dança, na volta do filho pródigo, só faz gerar inveja e ciúme no filho que ficou. A segunda, da filha de Jefté, levada pela emoção, acaba recebendo a morte. A maior parte das manifestações públicas de dança geram confusão. Perceba, em todos os quase 30 exemplos que a gente falou aqui, nenhum deles foi no templo em Jerusalém e nenhum deles no culto da igreja do Novo Testamento. São todos expressões ou culturais ou pagãs. O problema não é dançar em comunidade, é inserir grupos de coreografias no culto público. Onde é que está escrito na palavra que exista um dom de dança ou até mesmo um ministério paulino para dançarinas? Não tem fundamentação bíblica. Outro texto escolhido para justificação dessas danças são o Salmo 150, verso 4. Vamos ler aqui. Salmo 150 do 1. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolo sonoro, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida louve o Senhor, aleluia. Perceba, Salmo 150, verso 1, usa um recurso de interpretação. O texto começa com uma especificação de lugar, que é um santuário. No entanto, no original hebraico existe um recurso de escrita que se chama paralelismo semântico. Nesse caso, os termos da primeira frase significam as mesmas coisas que os termos da segunda frase. Portanto, santuário, nesse contexto, é o firmamento, é a verdadeira habitação de Deus. Então, essa atividade descrita aqui não é um culto público. O texto está dizendo, louvem a Deus no firmamento, no seu santuário. Está falando de um louvor nos céus. E a gente pode ir para outro exemplo, no Salmo 102, verso 19. Mesmo recurso de paralelismo semântico. Do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra. Tá falando da mesma coisa. Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Paralelismo semântico, a primeira frase sendo repetida em seu sentido na segunda. Então, quando o Salmo 50 fala para nós, louvem e dancem e cantem no santuário, não é o templo. É a habitação verdadeira de Deus, que é o firmamento. Como que a dança contribui para o entendimento da palavra? Ela é uma expressão de arte, mas não de verdade e doutrina bíblica clara, que sendo apresentadas podem gerar fé. E a fé é pelo ouvir a palavra e não por ver corpos que se movimentam, meus irmãos. A gente só vê dança no Antigo Testamento em festas e comemorações, nunca num culto ou no templo. E essas danças eram feitas com todos da comunidade, como uma adoração coletiva e não como um espetáculo ou um show para a congregação, como tem sido feito. Esse tipo de ministério é usado ou para afagar o ego de mulheres que querem aparecer mais do que Deus no culto público, ou para ocupar as meninas na igreja. Coloquem elas para dançar lá no fundo, sem os holofotes ou sem a pompa, sem os olhos dos espectadores, onde elas não vão ser o foco da atenção de ninguém. E veja quanto tempo leva para elas desistirem de dançar para Deus. É preciso mais reverência com as coisas do Senhor, ou acabaremos vivendo no ridículo, como muitas igrejas já o estão. Não há problema nenhum da igreja criar atividades físicas, grupos de ensaios e coisas nesse sentido. Mas o que ela não pode é fazer disso parte da solenidade do culto. Coloque as moças para dançar nos eventos para as mulheres, ou façam bailes periódicos para que todos possam dançar. Mas igreja não é sinônimo de tudo posso. Pelo contrário, é sinônimo de domínio próprio e nem tudo me convém fazer. O culto público não é para ser um show de entretenimento para o crente entediado,
mas uma reunião solene de cristãos que querem adorar a Deus coletivamente para a edificação do corpo em memória de Cristo. Culto é para Deus, feito por uma comunidade que se reúne para ver uns nos outros a manifestação da sua fé de forma a edificarem uns aos outros. A apresentação de dança inspira espetáculo e não louvor. O foco precisa ser a palavra de Deus, a exposição bíblica, não só na pregação, mas nos cânticos, nos salmos e nos hinos que reflitam as verdades bíblicas. Não é sobre o ministro de louvor, não é sobre o pregador ou sobre qualquer ser humano que está ali, mas sobre Jesus Cristo, sua cruz e sua ressurreição. Isso quer dizer que qualquer coisa que distraia o crente da palavra de Deus deve ser expurgada do culto público. E ainda poderia aqui dizer que nem instrumentos são necessários, porque a igreja pode cantar muito bem a capela, mas pelo menos os instrumentos ajudam a igreja a louvar junta, em uníssono, junta, numa única só voz. A alegria verdadeira do cristão, ela vem pelo reconhecimento do seu pecado, confissão da sua miséria e redenção diante da maravilhosa graça de Jesus Cristo. O culto não é para te distrair, para te descansar da semana difícil, mas para alimentar o teu espírito das verdades de Deus. Isso sim traz regozijo e paz, não um show de dança e uma teologia que amacia egos feridos. A dança, ela é sim terapêutica, mas terapia a gente faz em outro lugar, não no púlpito. Se o culto que você presta a Deus te faz sair de lá dando saltos de alegria, como se você tivesse saído de um stand-up comedy, ou de um teatro, ou até mesmo de uma palestra coaching, então o evangelho não foi pregado. A exposição da palavra precisa passar por alguns pontos fundamentais: criação, queda, depravação total, redenção e ressurreição. Nós precisamos sempre ser lembrados da nossa depravação total, e assim da nossa necessidade de nos humilharmos diante da cruz do Calvário. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Eclesiastes 5:1. E eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui, que você visite todos os textos que eu falei aqui e que essa verdade invada o seu coração e mude a sua maneira de enxergar a dança na igreja. Então, esse foi mais um episódio do Tá na Bíblia, o seu episódio bissemanal que acontece todas as segundas e quartas às 19 horas da noite. Se você tem algum tema para sugerir para mim, coloca aqui nos comentários para eu já anotar, que eu vou pesquisar, eu vou atrás para saber de onde saiu isso aí que você tá ouvindo, para saber se verdadeiramente a Bíblia contém essa informação ou não, se ela não contém, da onde saiu isso, porque o crente repete um monte de dito popular achando que tá falando de Deus e não tá, certo? Então espero ter esclarecido mais que confundido. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda essa sua irmã amada que tá trabalhando muito aqui para te atender a alcançar o máximo de pessoas possível com a verdade da Escritura, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Tá na Bíblia? Um beijo!